Áries, pare por alguns segundos e escute isso com atenção, porque existe uma mensagem nesta leitura que pode tocar exatamente naquele ponto da sua vida onde você já está cansado de insistir. Talvez você tenha tentado conversar, procurado respostas, esperado uma atitude, tomado iniciativas ou feito tudo o que estava ao seu alcance para que determinada situação finalmente saísse do lugar. E mesmo assim, parecia que quanto mais você fazia, mais distante ficava aquilo que desejava. Mas e se eu disser que o problema não era falta de esforço? E se, na verdade, você chegou ao ponto em que precisava parar de forçar para que algo começasse a acontecer naturalmente? Áries, você está acostumado a agir. Quando quer alguma coisa, vai atrás. Quando acredita em alguém, demonstra. Quando enxerga uma oportunidade, não fica esperando. Só que existe uma diferença enorme entre lutar por aquilo que faz sentido e continuar insistindo em algo que já está pedindo uma mudança de direção. E é exatamente aqui que esta leitura começa. Porque as cartas trazem uma energia de movimento inesperado. Algo que parecia parado pode começar a mudar justamente quando você solta a necessidade de controlar o resultado. Talvez seja uma mensagem que chega quando você já havia desistido de esperar. Talvez seja uma atitude de alguém que você julgava incapaz de tomar uma iniciativa. Talvez seja uma oportunidade que aparece de uma maneira completamente diferente daquela que você imaginava. Mas existe uma coisa ainda mais importante. Essa mudança não chega apenas para colocar uma situação no lugar. Ela chega para mostrar a você que nem tudo precisa ser conquistado pela força. Então, Áries, eu quero conversar diretamente com você antes de seguirmos. O que você está tentando fazer acontecer há tempo demais? Qual situação está consumindo sua energia porque você sente que, se parar de insistir, tudo vai acabar? Pense nisso por alguns segundos. Porque talvez você esteja prestes a descobrir que parar não significa desistir. Às vezes, parar é simplesmente deixar de lutar contra uma porta que nunca foi feita para ser aberta pela força. E quando você finalmente solta essa necessidade de empurrar, controlar e acelerar tudo, alguma coisa inesperada começa a se mover. Fique atento às cartas desta leitura, porque a mensagem para Áries é clara. Você não perdeu tempo. Você estava sendo preparado para enxergar que existe um caminho muito mais leve esperando por você. E aquilo que parecia precisar da sua força pode começar a se resolver justamente quando você decidir não correr mais atrás. Áries, agora vamos entrar mais profundamente nessa energia, porque as cartas mostram que existe uma situação na sua vida que já exigiu muito de você. Você tentou. Você esperou. Você tomou iniciativa. Você talvez tenha mandado aquela mensagem, procurado aquela pessoa, insistido naquela oportunidade ou tentado manter de pé algo que, durante algum tempo, parecia depender exclusivamente da sua força. E talvez ninguém tenha percebido o quanto isso te desgastou. Por fora, você continuou firme. Continuou dizendo que estava tudo bem. Continuou vivendo, trabalhando, seguindo seus planos. Mas por dentro existia uma pergunta insistente. Por que nada acontece se eu estou fazendo tudo o que posso? É aqui que surge uma das primeiras mensagens desta leitura. As cartas mostram que você não estava necessariamente no caminho errado. O problema era tentar controlar o momento em que as coisas deveriam acontecer. E isso é muito diferente. Existe algo que você pode fazer acontecer. E existe algo que precisa encontrar o próprio tempo. Áries, talvez você tenha confundido movimento com progresso. Você pensou que precisava agir todos os dias para não perder uma oportunidade. Mas algumas situações não precisam de mais ação. Precisam de espaço. E quando você começa a dar esse espaço, algo curioso acontece. A energia muda. A pessoa que não procurava começa a sentir sua ausência. A oportunidade que parecia distante começa a se aproximar. A resposta que você esperava pode surgir de uma maneira que você jamais teria planejado. Não porque você desistiu dos seus sonhos,
mas porque finalmente parou de tentar obrigar a vida a acontecer exatamente do jeito que imaginou. E existe uma mensagem muito forte aqui para você, Áries. Não confunda silêncio com derrota. Às vezes, o silêncio é justamente o período em que algo está sendo reorganizado nos bastidores. Você olha para a situação e pensa: nada está acontecendo. Mas as cartas mostram outra possibilidade. Talvez muita coisa esteja acontecendo sem que você consiga enxergar ainda. Uma decisão pode estar sendo tomada. Uma pessoa pode estar repensando atitudes. Uma oportunidade pode estar sendo preparada. Uma mudança pode estar se aproximando enquanto você acredita que tudo terminou. E por isso esta leitura pede uma coisa muito específica de você. Não tome uma decisão definitiva baseada apenas no que você consegue enxergar agora. Porque o cenário ainda pode mudar. E vai mudar de uma forma inesperada. Áries, existe também uma questão emocional muito importante. Você pode estar cansado de ser sempre aquele que demonstra primeiro. Aquele que procura. Aquele que resolve. Aquele que dá o primeiro passo. E talvez, em algum momento, você tenha começado a se perguntar se alguém faria por você aquilo que você sempre fez pelos outros. Essa pergunta não aparece por acaso. Porque a energia desta leitura mostra uma inversão. Você começa a sair da posição de quem corre atrás e entra na posição de quem observa. E quando você observa, começa a perceber quem realmente quer permanecer. Quem sente sua falta. Quem valoriza sua presença? Quem só estava acostumado com a sua disponibilidade? Isso pode ser revelador. Porque algumas pessoas só percebem o valor daquilo que tinham quando deixam de receber aquilo automaticamente. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Você não precisa provocar ninguém. Não precisa fazer joguinhos. Não precisa desaparecer para testar sentimentos. Não precisa fingir indiferença. A mensagem é muito mais simples. Pare de carregar sozinho aquilo que deveria ser construído por duas pessoas. Se existe reciprocidade, ela vai aparecer. Se existe interesse verdadeiro, ele encontrará uma maneira de se manifestar. Se existe uma oportunidade destinada a você, ela não dependerá eternamente de você implorar para que aconteça. E se alguma coisa precisar ir embora porque você parou de insistir, talvez essa perda esteja abrindo espaço para algo muito mais alinhado. Agora, Áries, quero que você pense em uma situação específica enquanto continuamos esta leitura. Não precisa contar para ninguém. Apenas pense. Quem ou o que veio imediatamente à sua mente? Porque pode ser justamente nessa área que a mensagem das cartas está tocando. E existe uma razão para isso. Você passou tempo demais tentando descobrir quando alguma coisa aconteceria. Mas talvez a pergunta correta agora seja: quem eu me torno quando paro de tentar controlar o resultado? Essa mudança interna é poderosa. Porque você começa a recuperar uma coisa que talvez tenha entregado sem perceber: sua paz. E quando recupera sua paz, você começa a enxergar oportunidades que antes estavam escondidas pela ansiedade. É nesse momento que o inesperado encontra espaço para chegar. Áries, aquilo que está vindo pode não parecer grandioso no primeiro instante. Pode começar com uma pequena mensagem. Uma conversa. Um convite. Uma coincidência. Uma notícia. Uma pessoa reaparecendo. Uma porta que se abre. Mas o pequeno movimento pode carregar uma consequência enorme. Por isso, não despreze os sinais discretos. A mudança que coloca tudo no lugar nem sempre chega fazendo barulho. Às vezes, ela começa silenciosamente. E quando você percebe, aquilo que parecia completamente travado já não está mais no mesmo lugar. Você não perdeu tempo. Você estava aprendendo a parar de correr atrás de tudo. E talvez essa seja justamente a preparação que faltava para receber aquilo que não precisará ser perseguido. Áries,
Agora as cartas aprofundam ainda mais essa energia. E existe algo aqui que chama muita atenção. A mudança não parece vir da maneira que você está imaginando. Talvez você esteja esperando uma pessoa tomar uma atitude específica. Talvez esteja esperando uma resposta. Talvez esteja aguardando uma oportunidade profissional, uma decisão familiar, ou simplesmente aquele momento em que finalmente poderá respirar e dizer: agora as coisas começaram a funcionar. Mas as cartas mostram que você pode estar olhando para o lugar errado. Porque o inesperado não precisa chegar exatamente pela porta que você está observando. Pode chegar por outra. E isso é muito importante para você entender. Áries, quando você deseja alguma coisa com muita intensidade, existe uma tendência de concentrar toda a sua energia naquele único resultado. Você começa a imaginar como deve acontecer, quando deve acontecer, e até quem precisa participar para que aquilo se torne realidade. Só que a vida nem sempre trabalha seguindo o roteiro que você escreveu. E talvez essa seja a surpresa desta leitura. Você pode receber algo que não estava procurando. Uma oportunidade que inicialmente parece pequena. Uma conversa que você não esperava ter. Uma pessoa diferente entrando no seu caminho. Uma mudança de planos. Uma notícia que inicialmente causa estranhamento, mas depois revela ser exatamente o empurrão que faltava. As cartas mostram uma espécie de reorganização. Aquilo que estava fora do lugar começa a encontrar sua posição. E algumas coisas podem sair da sua vida justamente para que outras tenham espaço para entrar. Por isso, se nos próximos dias ou semanas algo mudar de repente, não olhe imediatamente para isso como um problema. Pergunte primeiro: o que isso está tentando abrir para mim? Essa pergunta pode mudar completamente a maneira como você interpreta os acontecimentos. Porque nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes, é redirecionamento. Nem todo atraso é fracasso. Às vezes, é proteção. Nem todo afastamento significa perda. Às vezes, é espaço sendo criado. E existe uma energia muito forte de libertação ao seu redor. Você pode estar deixando para trás uma versão sua que acreditava que precisava provar o próprio valor através da insistência. A versão que dizia: eu vou conseguir. Eu vou fazer essa pessoa perceber. Eu vou resolver. Eu não vou desistir. E talvez essa determinação tenha sido necessária em algum momento. Mas agora, você está aprendendo algo diferente. Você não precisa provar que consegue suportar tudo. Você precisa aprender a reconhecer aquilo que merece sua energia. E isso é maturidade, Áries. Porque coragem não significa permanecer lutando para sempre. Coragem também é saber quando baixar a espada. É olhar para uma situação e dizer: eu fiz a minha parte. Agora vou permitir que a vida me mostre o que realmente existe aqui. E quando você faz isso, uma revelação pode acontecer. Você descobre quem realmente estava caminhando com você e quem apenas estava sendo carregado pela sua força. Essa diferença será muito importante. Porque existe uma energia de reciprocidade chegando. Alguém pode demonstrar mais do que demonstrava antes. Uma pessoa que parecia distante pode começar a se aproximar. Alguém que permaneceu em silêncio pode finalmente falar. E aquilo que você considerava encerrado pode apresentar um novo capítulo. Mas existe um detalhe. Não tente antecipar esse movimento. Não tente provocar. Não tente manipular o tempo. Não tente criar uma situação apenas para descobrir se alguém sente sua falta. Deixe os acontecimentos mostrarem quem realmente deseja estar presente. Você não precisa correr atrás da confirmação. A confirmação encontrará você. E Áries, existe outra mensagem muito bonita aqui. A mudança não acontece somente fora. Ela começa dentro. Você está aprendendo a viver sem precisar de respostas imediatas. Está aprendendo a confiar mais naquilo que sente. Está aprendendo que uma situação indefinida
não precisa dominar seus pensamentos. E, principalmente, está começando a entender que sua vida não pode ficar parada, esperando uma única coisa acontecer. Quando você volta a viver, algo muda. Você recupera sua energia. Volta a sorrir por coisas simples. Volta a fazer planos. Volta a olhar para outras possibilidades. E é justamente quando você deixa de colocar toda a sua felicidade em um único resultado que o inesperado pode surpreender você. Talvez aquilo que você queria realmente aconteça, mas talvez aconteça de uma forma completamente diferente. E talvez você perceba que não precisava perseguir tanto. Precisava apenas chegar ao momento certo. Áries, se esta mensagem está fazendo sentido para você, eu quero que você guarde uma frase. Eu não preciso forçar aquilo que realmente pertence ao meu caminho. Repita isso mentalmente. Porque a energia que aparece agora não é de perda. É de reposicionamento. Você está saindo de um lugar onde precisava convencer, insistir e esperar, e entrando em um lugar onde começa a receber sinais, respostas e movimentos, sem precisar implorar por eles. E talvez seja justamente aí que a grande surpresa desta leitura esteja escondida. Porque quando você finalmente para de insistir em uma única direção, a vida pode colocar diante de você um caminho que você nem sequer estava procurando. Áries, chegamos ao encerramento desta leitura, mas a mensagem que fica é forte. Você não perdeu tempo. Tudo aquilo que pareceu demora, silêncio, afastamento ou falta de resposta também estava preparando você para enxergar algo que antes não conseguia perceber. Você não precisava lutar mais. Não precisava insistir mais. Não precisava correr atrás de uma resposta até se sentir completamente esgotado. Talvez o verdadeiro movimento começasse justamente quando você parasse de tentar controlar tudo. As cartas mostram uma mudança inesperada se aproximando, e ela pode acontecer em uma área da sua vida onde você já estava começando a perder a esperança. Pode ser uma conversa, uma mensagem, uma oportunidade, uma reconciliação, uma decisão, ou simplesmente uma mudança dentro de você que fará com que aquilo que antes parecia tão importante deixe de controlar suas emoções. E existe uma grande diferença entre desistir e soltar. Desistir é acreditar que nada mais pode acontecer. Soltar é dizer: eu fiz a minha parte. Agora permito que a vida faça a dela. Essa é a energia que você precisa carregar daqui para frente. Não corra atrás de quem não demonstra. Não force portas que permanecem fechadas. Não diminua seu valor para conseguir a atenção de alguém. Não transforme ansiedade em insistência. Observe. Permita. Receba. Porque aquilo que realmente estiver destinado a permanecer na sua vida não precisará ser sustentado somente pela sua força. E Áries, existe algo que eu quero que você leve desta leitura. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava conquistar tudo através da coragem, da ação e da persistência. Mas agora você está aprendendo uma forma diferente de força. A força de esperar. A força de silenciar. A força de deixar ir. A força de confiar. E talvez seja exatamente essa nova postura que coloque tudo no lugar. Então, se você sentiu que essa mensagem falou diretamente com você, escreva nos comentários. Eu paro de forçar e permito o novo chegar. Escreva com intenção. Não como uma promessa vazia, mas como uma decisão de não carregar sozinho aquilo que deveria encontrar você naturalmente. E se você conhece outro ariano que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esta leitura com ele. Áries, o inesperado pode chegar quando você menos estiver esperando, e talvez a maior surpresa seja descobrir que aquilo que você tanto tentou conquistar não era o único caminho possível. Às vezes, quando você para de insistir em uma porta, a vida simplesmente abre uma janela. Confie no processo.
Confie no seu caminho. E, acima de tudo, não se esqueça. Você não estava sendo atrasado. Você estava sendo preparado. O que chega agora pode finalmente fazer você entender por que algumas coisas precisaram não acontecer antes. Porque nem sempre o não era o fim. Às vezes, era apenas a vida dizendo: espere. Existe algo melhor se reorganizando para você.